E não é que a dona Netflix resolveu colocar muita coisa legal lá no catálogo no final de 2018, início de 2019, e eu não tô falando de filmes como o filme do Black Mirror, como Bird Box, eu até falei desses filmes em vídeos separados. Não, eu tô falando de clássicos, de joias preciosas, tanto mais antigas quanto mais recentes. Então, se você tá sem o que assistir por lá, fica ligado para mais uma listinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para mais uma lista agora no início do ano. Para você que não está com muita opção do que assistir lá na Netflix, agora eu trago clássicos, filmes realmente preciosos, filmes premiados e marcantes. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, @lucasthmaia, para mais novidades aqui sobre o canal e sobre o cinema em geral. E detalhe que agora em 2019, toda semana, ou quase toda semana, eu vou dar dicas de filmes e dicas da Netflix lá pelo Instagram também. E o primeiro da nossa lista já é um filmaço. Eu tô falando de Garota Exemplar, um dos melhores filmes de suspense com mais reviravoltas no cinema aí dos últimos anos. O filme é baseado em um livro do mesmo nome, escrito pela autora Gillian Flynn, e o filme é dirigido pelo grande cineasta David Fincher, que mostra mais uma vez a sua competência e a sua identidade. Aqui a gente tem no elenco nomes como Ben Affleck, a Rosamund Pike, os dois estão bem, mas a Rosamund Pike rouba a cena, ela tá excepcional. E no papel dela, ela faz a Amy, que é uma mulher que, no seu aniversário de casamento com o personagem do Ben Affleck, ela desaparece, some. E aí o que parecia ser um casal perfeito, sem defeitos, né? Pareciam felizes, aí começam a várias coisas vir à tona e a atenção é voltada pro personagem do marido, que é o principal suspeito. Em contrapartida, ele precisa correr atrás, investigar e provar que ele é inocente. Como eu disse, um filme cheio de reviravoltas, surpresas, é um filme que prende a atenção do público do início ao fim, muito disso pela competência da narrativa inventiva e sempre com novos elementos e aquela coisa de se surpreender, que é algo que nos dias atuais os filmes nem sempre conseguem, então esse aqui é uma pedida certa. What about my side? E o número 2, um filmaço que eu gosto muito, de 2015, que é o filme responsável por finalmente dar o Oscar de melhor ator pro Leonardo DiCaprio. Eu tô falando de O Regresso. É claro, o Leonardo DiCaprio teve vários outros papéis que o cara merecia ser reconhecido, mas esse daqui também é um papel que ele se entregou de uma maneira e sofreu e tava quase gritando no meio do filme: me dá o Oscar, pelo amor de Deus, me dá o Oscar. E foram lá e finalmente reconheceram o trabalho do cara. E aqui ele faz o personagem do Hugh Gloss, que é um explorador e vendedor de peles lá no início do século XIX, e ele está explorando uma terra ali que as pessoas não tinham muito conhecimento e tal, em buscas, né, de novos recursos talvez, e ele é atacado por um urso. E o grupo dele acaba abandonando o cara ali, quase que morrendo depois desse ataque. Nesse grupo, inclusive, a gente tem nomes como Tom Hardy, Will Poulter, que é o Colin do filme do Black Mirror. Então as atuações aqui são excelentes. E agora, voltando para a história, o Hugh Glass acaba sobrevivendo, isso não é spoiler, tá na premissa. O que é importante aqui é a jornada dele e a busca dele por vingança. Ele vai atrás com sangue nos olhos. E a direção aqui é outro aspecto sensacional. Alejandro González Iñárritu mandou muito bem, é um diretor mexicano que também tem a sua identidade ali, tem vários planos sequências, ele usou várias luzes naturais, e por conta de toda aquela ambientação de nevasca, um frio danado, então você imagina o quão difícil foi gravar algumas cenas nesse filme aqui para a produção, para os atores, tiveram que regravar muita coisa. A fotografia aqui também é de tirar o fôlego. Se você por um acaso ainda não assistiu o filme, ele tem 2h30, então exige uma certa paciência, mas se você souber apreciar, esse é um filmaço com certeza. E falando em Alejandro González Iñárritu, o número 3 também é dirigido pelo cineasta. Eu tô falando de Birdman, outro filme que foi queridinho aí, assim como o Regresso
da Academia do Oscar. E a gente tem um baita elenco aqui, o Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Naomi Watts e muitos outros. E o mais interessante para mim desse filme é o contraponto que o enredo faz com a vida real do Michael Keaton. Por quê? Porque aqui ele faz o papel de um cara, de um ator, que interpretou durante cerca de 20 anos um super-herói. Ele fez ali 3 filmes, e aí eles queriam fazer um 4º filme, o cara recusou, a carreira dele foi por água abaixo, e ele decidiu ser diretor de teatro, pegou uma peça lá para dirigir, a gente vê todas as complicações, as dificuldades, o cara tá à beira de surtar. E aí a gente tem algumas coisas que se assemelham bastante com a vida do Michael Keaton, porque ele é muito conhecido por interpretar o Batman do Tim Burton. Ele fez 2 filmes, se recusou em fazer o 3º, que seria dirigido pelo Joel Schumacher, e depois a carreira dele já não foi mais a mesma. Ele até fez uma coisa aqui, outra ali, mas os papéis de relevância já não eram tão constantes assim. E aí só de uns 4, 5 anos pra cá que o Michael Keaton deu aquela voltada, né? Como a Fênix, o cara tá aí fazendo vários filmes, projetos legais, inclusive tem um outro filme dele aqui nessa lista. Então é um filme que mistura drama, tem umas pitadas de comédia muito legal, tem até um pouco de suspense em alguns momentos. A direção cheia de identidade, fluidez, o Inarritu, mais uma vez com planos sequências, alguns planos sequências falsos também, que ele brinca ali com o público, com os personagens, nos ensaios da peça aí, que vai ser dirigida pelo personagem do Michael Keaton. Enfim, um filme que não é para todo mundo, mas se você pegar a essência dele e tiver, mais uma vez, um pouco de paciência, é um filme essencial. Let's make a comeback. O número 4 da nossa lista, um filme que eu já indiquei pelo menos umas 3 vezes aqui no canal, que eu gosto muito, mas eu sei que é um dos filmes mais estranhos dos últimos anos. Eu tô falando de O Lagosta, dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Yorgos Lanthimos, um dos meus diretores favoritos da atualidade. Fique de olho nesse nome, que esse cara ainda vai trazer muito filme sensacional. E aqui a gente segue o personagem do Colin Farrell num futuro próximo, onde as pessoas não podem ser solteiras. Tem uma lei que obriga que as pessoas sejam casadas. Quem é solteiro é mandado para uma espécie de hotel. Eles passam 45 dias nesse hotel e eles precisam encontrar um parceiro ou uma parceira. Se eles não encontrarem, o que acontece? Eles são transformados em um animal de escolha da própria pessoa, isso mesmo. Por isso que o nome do filme é O Lagosta, porque o personagem do Colin Farrell escolhe uma lagosta. Bizarro, né? Estranho, mas muito interessante. O filme não fica só nisso. Claro que a gente vê ali a convivência dele nesse hotel, tentando atingir o objetivo dele ali, mas aí a gente obviamente tem reviravoltas, e é mais um filme que mistura contextos sociais, é uma crítica ao padrão que a sociedade estipula aí para ser casado, para ter família, que aí sim você pode, de certa forma, ser aceito, ser feliz, e é abordado da maneira mais sensacional. Tem um pouco de comédia, drama, suspense aqui também. As atuações são muitas vezes cruas, frígidas, bem estilo do cineasta mesmo, porque praticamente todos os seus filmes, os personagens têm essa pegada meio robótica, às vezes, de maneira intencional. É uma experiência muito interessante e que vale muito a pena. Totally synchronized. E o 5º da nossa lista também é um filme bem queridinho pela Academia do Oscar, um filme que é dramático, que mistura temas policiais e que é baseado em uma história real, algo que indigna pra caramba. Eu tô falando de Spotlight, que aqui ganhou o subtítulo de Segredos Revelados. E aqui o elenco, mais uma vez, a gente tem Michael Keaton, que está muito bem, a Rachel McAdams, o Mark Ruffalo e muitos outros. A gente segue uma equipe de jornalistas que está investigando aí vários casos em que crianças, de algum modo, ali sofreram alguma violência por parte de padres, de líderes religiosos. E aí a gente vê a dificuldade que esses jornalistas têm em conseguir essas informações, porque muitas vezes os fatos são acobertados por muitas pessoas, porque tem medo da influência desses líderes religiosos. E é engraçado, né? Aqui no Brasil a gente viveu recentemente algo muito parecido e continua vivendo. A gente sabe que esse tipo de crime acontece aí constantemente
e que isso precisa ver à tona, e a gente vê os bastidores dessa investigação e todo o esforço que essa equipe jornalística tem para trazer esses casos à tona. It's a whole country, it's a whole world. E o sexto da lista, um filme que agrada uma galera, desagrada outros, um filme que eu gostei bastante, gosto muito desse diretor, que é o Darren Aronofsky, o mesmo diretor de Mãe, que é um filme que não saía da boca do povo até pouco tempo atrás, e esse Noé é uma, digamos, releitura da história da Bíblia, é baseado em uma história dos quadrinhos, com essa mesma premissa, e a gente obviamente segue o Noé, que recebe a missão de Deus, porque o mundo está cheio de pecado, e ele tem ali como objetivo construir uma arca gigantesca, pegar, né, o par de cada espécie de animal, porque vai acontecer um dilúvio. Só que a história ela não é padronizada, ela não é como muitos religiosos conhecem, ela tem adaptações, ela tem um aspecto mais épico, com batalhas, com momentos ali realmente dramáticos. Tem momentos ali no final também que dão uma diferenciada da história original, com vários conflitos ali éticos e morais. O elenco do filme também é sensacional, a gente tem nomes como Russell Crowe, que faz o Noé, a Emma Watson, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, entre muitos outros. Um filme que eu achei bastante empolgante, interessante. Se você ainda não viu, tenta dar uma chance. O penúltimo dessa lista é um dos filmes de suspense que mais me marcou na vida. Falar que esse filme é sensacional é chover no molhado. Eu tô falando de O Sexto Sentido, de 1999, dirigido por M. Night Shyamalan. Não posso dizer que é o clássico imbatível do M. Night. E é um filme aí com o final, com a reviravolta, uma das mais importantes e intrigantes da história do cinema. No filme, a gente segue um psicólogo, interpretado pelo Bruce Willis, um garotinho interpretado muito bem pelo ator Haley Joel Osment, que vê espíritos, e ele tá ficando cada vez mais perturbado e com medo daquela situação. E o personagem do Bruce Willis se envolve cada vez mais com aquele caso, tentando ajudar a aflição daquele garoto, ao mesmo tempo que ele tem problemas pessoais com a sua esposa e o seu casamento, que está indo por água abaixo. E é um filme que depois que você descobre o final, a experiência dele como um todo fica completamente diferente. É um filme que é bom você assistir 2, 3 vezes, não só por ele ser bom, mas para você ter essas percepções depois de descobrir a verdade. E não só a história é muito boa, né? Como os elementos, ele tem essa atmosfera densa, né? As cores ali, a cor vermelha, que está sempre presente em momentos específicos. A Toni Collette, de Hereditário, que hoje é considerada uma das melhores atrizes da atualidade, tá nesse filme também. É um filme que, se você ainda não viu e gosta de suspense, pelo amor de Deus, dá pausa nesse vídeo, vai lá e assiste. É um filme imperdível. Please make them leave. E o último da lista de hoje, mas não menos interessante e emblemático, eu tô falando de Mary Poppins, o original de 1964, pegando o embalo aí do retorno de Mary Poppins, lançado muito recentemente. A gente tem o clássico com a Julie Andrews, um filme de musical / fantasia que marcou várias gerações e é importante até hoje, justamente por misturar, né, ali as animações com os atores reais. E na história a gente tem uma família com um pai completamente rígido, as crianças ficam ali num ambiente pesado, um ambiente triste, e aí ele vai contratar uma governanta para aquela casa, e aí a gente tem a aparição da Mary Poppins, que é trazida pelo vento, mas não é uma babá, uma governanta qualquer. Um filme divertido, com músicas marcantes, assim como os seus personagens, que revolucionou a forma de fazer esse tipo de filme na época que ele foi lançado, lá no início dos anos 60. E se você é apaixonado pelos clássicos da Disney e ainda não assistiu esse aqui, não perca tempo e vá atrás dele também. Bem, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais essas diquinhas aqui. Se você ainda não assistiu a alguns desses filmes, vá atrás, dê uma chance, porque eu realmente considero esses filmes clássicos e é uma oportunidade muito boa porque estão ali facinho na Netflix para você assistir. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários a sua opinião e indique outros filmes que apareceram mais recentemente
lá na Netflix e eu ainda não falei aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que é muito importante aqui para o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!